A citação. A democracia é uma criação muito recente, delicada e rara, continuamente ameaçada e frequentemente sufocada por grupos proprietários, privilegiados e dominantes, sempre temerosos de qualquer incursão autônoma, não controlada, das massas na política. Isso ficará mais evidente se considerarmos a democracia em seu sentido mais extenso, como o estado de coisas no qual todos os cidadãos participam e são encorajados a participar, tanto quanto possível, na organização e regulamentação de toda a sua vida social. A essa altura é necessário prestar atenção a dois aspectos. Primeiro, os obstáculos que se colocaram continuamente no caminho dessa participação na prática, e segundo, as reinterpretações da democracia, tanto na ciência política quanto nas doutrinas políticas, que buscam deliberadamente limitar seu âmbito. Bom, então aqui a gente já tem alguns elementos para pensar o que de fato se pode entender como democracia. Como que ela foi percebida na sua própria origem, né? E aí é importante destacar, por exemplo, que a democracia de fato foi fruto de um movimento operário, né, em busca por participação política. E aí, pensando a partir dessa perspectiva do Marx, como então pensar numa sociedade de classe, onde a burguesia é dominante e o proletariado dominado vive submetido a uma exploração de um trabalho alienado que ele não tem controle nenhum sobre esse trabalho, e que é exatamente esse trabalho alienado que sustenta e que dá suporte à burguesia ser quem ela é, ou seja, classe dominante. Como seria possível pensar uma democracia enquanto uma participação efetiva das pessoas, ou da maioria das pessoas, né, como subentende o termo, nas decisões sociais? Ou seja, participar coletivamente das decisões na vida social. Dificilmente o capitalismo concederia algo nesse sentido, né? Até porque dar voz, de fato, participação efetiva à classe operária, possivelmente uma das primeiras medidas, decisões, interesses dessa classe seria reduzir, amenizar ou, quem sabe, até mesmo extinguir o trabalho alienado. E, consequentemente, isso representaria a extinção da burguesia e, consequentemente, isso representaria a extinção de toda a sociedade capitalista, né? Então é preciso pensar a democracia como uma concessão burguesa dada com a mão esquerda, né? Mas retirada por uma série de mecanismos que possibilitaria a participação de fato com a mão direita, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque tanto na realidade prática, tanto na vida prática, né, a democracia nunca se apresentou como garantia ou regime político que garantiria participação efetiva da maioria, nem na própria ciência política. Ou seja, tanto na prática quanto na teoria, a democracia experimentou uma grande quantidade de obstáculos, uma grande quantidade de reveses, né? Uma grande quantidade de empecilhos para se efetivar de fato. Não é mesmo? Então, esse dito movimento democrático, na sua origem, experimentou desde sempre uma hostilidade e violência muito grande, né? Se pensar, por exemplo, a própria história do movimento sindical, que expressa, sem sombra de dúvida, parcela desse movimento democrático, né? Ou seja, a luta pela classe operária por se organizar, por discutir coletivamente as suas condições de trabalho, sua condição de vida, encontrar mecanismos amenizadores, né? E é claro, num período que ainda não existe uma legislação trabalhista, num período que ainda não existe um amparo por parte do Estado, né, das suas condições mínimas de integridade física, psíquica
e assim por diante, o movimento sindical nasce nesse sentido, né? Só que nasce enfrentando uma violência gigantesca da classe dominante, né? Não foram poucos os casos no início da história do movimento sindical de intimidação, né, por parte de não só do aparato repressivo do Estado, mas também por parte de pistoleiros contratados, né, por parte de espécie de milícias armadas contratadas pela burguesia para intimidar qualquer tipo de movimentação operária que comprometesse a continuidade da produção, né? A própria repressão do Estado, a deportação de diversos operários de origem irlandesa na Inglaterra, por exemplo, né? O uso de forças militares e paramilitares, um processo de cooptação gigantesca de outros operários, né, os chamados fura-greves, e assim por diante. A obra do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora, traz uma grande quantidade de exemplos, né, disso. Então, a origem é muito violenta, né? A origem é muito violenta e é exatamente por conta dessa radicalidade aí que surge dessa luta à violência, tanto por parte do movimento operário tentando atingir o seu interesse, né? E promovendo uma contra-violência à violência burguesa e posteriormente à violência do Estado, é que nos permite perceber esses obstáculos, né? E isso não só no movimento operário, isso também aconteceu com diversos outros movimentos sociais ao longo de toda a história da democracia, né? Basta pensarmos, por exemplo, a resistência que o movimento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, implementado principalmente pelos negros daquele país, sofreu, né? Ou seja, que quantidade de violência esse movimento teve que enfrentar para tentar fazer minimamente os seus direitos civis, o direito de votar, de ser votado, de frequentar os mesmos espaços públicos que brancos e assim por diante, né? Basta lembrarmos, por exemplo, que na década de 60 ainda era possível você encontrar nos estados do sul dos Estados Unidos enforcamento, linchamento de negros em praça pública sendo apresentado e comemorado como um ato cívico, não é? Um filme interessantíssimo que mostra essa realidade, talvez um clássico da história do racismo, né? Nos Estados Unidos, seja Mississippi em Chamas, né? Estrelado por Gene Hackman e Willie Defoe. Um filme interessantíssimo que, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, assistir, porque relata muito bem a história, né, desse dito movimento democrático nos Estados Unidos, né, quando 3 jovens militantes ativistas dos direitos civis nos Estados Unidos, em Mississippi, é assassinado, inicia uma investigação por parte do FBI sobre o que aconteceu com esses jovens. Vale muito a pena assistir, eu recomendo, que é um filmaço, né? Que no caso é esse filme aqui, Mississippi em Chamas. Interessantíssimo. Bom, isso sem contar também com diversos outros obstáculos, né? Após a própria emergência do sistema partidário eleitoral, o movimento democrático vai encontrar uma série de obstáculos. Obstáculos no sentido de não possibilitar, não garantir essa participação de fato, né? Ou seja, não permitir que as classes exploradas e desprivilegiadas tivessem possibilidade de, a partir do sistema eleitoral, representar e garantir os seus interesses, porque esses ameaçariam a própria hegemonia burguesa na sociedade capitalista, né? Ou seja, ameaçaria a imposição dos interesses da burguesia sobre as classes desprivilegiadas e exploradas, né? Uma demonstração disso pode ser facilmente visto ainda hoje na resistência que o sistema
partidário, né, na resistência que a burocracia sindical e partidária tem em aceitar qualquer movimento político, qualquer mobilização que seja autônoma a esses canais partidários, né? Ou seja, qualquer ação que não esteja canalizada para as instituições burocráticas, para as instituições burguesas, né? Então, democracia, de certa forma, passou a significar isso, né? Ou seja, ter o direito de escolher quem vai segurar a chibata que vai estralar ou estalar, né, no lombo da classe trabalhadora, no lombo das classes desprivilegiadas. Então, nesse sentido, esse grande obstáculo, né, é exatamente isso, essa canalização de todo o descontentamento político e social para os canais políticos partidários, né? Então, há um desencorajamento gigantesco de outras formas de luta e organizações, né? Ou seja, organizações autárquicas, auto-organizadas, horizontais, né? Onde os grupos mobilizados ou as classes mobilizadas buscam seus interesses por si só, encontrando estratégias de luta, formas de luta que não estão controladas pelo Estado, dificilmente serão aceitas, porque essas representam ameaça à estabilidade burguesa, à estabilidade social, né? Então a própria democracia se apresenta como uma forma de dominação burguesa, né? Se você pegar aí o exemplo do maio de 1968, a forma como foi encarado pelas autoridades e a forma como foi combatido pelo Estado e pelas burocracias sindicais e partidárias, a gente vai perceber muito bem o que a burguesia aceita e o que a burguesia não aceita. E o que aconteceu no maio de 1968? No maio de 1968, vou sintetizar rapidamente para não perdermos, entre aspas, muito tempo com isso, mas o maio de 1968 inicia-se com uma mobilização estudantil contra um processo de precarização gigantesca das universidades públicas francesas, com redução de verba, com controle sobre o ingresso, intervenção nas disciplinas a serem ministradas, intervenção na forma como a educação deveria ser gerida e para que propósito ela deveria ser gerida. Os estudantes se mobilizam e no decorrer da luta percebem, né, o caráter autoritário do Estado burguês, o caráter autoritário e heterogerido das instituições burocráticas, tais como sindicato, tais como partidos políticos, e passam a implementar uma luta auto-organizada, né? E nesse processo de luta passam a visualizar a possibilidade de uma sociedade distinta e passa, de certa forma, a lutar, pelo menos os setores mais radicais do movimento estudantil no maio de 68, passam a lutar por essa sociedade, né? Conseguem uma aliança significativa com o movimento operário, né? Que durante 2, 3 meses na França consegue mobilizar 10 milhões de operários paralisados, ocupando fábrica e assim por diante. E é exatamente nesse momento de radicalização da luta que você percebe a que servem essas instituições, né? Ou seja, como a burocracia é uma classe auxiliar da burguesia. Porque durante todo o período de luta, a CGT, juntamente com o Partido Comunista Francês, tentou minar o movimento estudantil, tentou evitar uma aliança entre setores radicais do movimento estudantil com setores radicais do movimento operário e, inclusive, ajudou a combater esses movimentos, ou seja, serviu de aparato para a burguesia, né? E isso não é um caso isolado. Isso aconteceu durante toda a história da sociedade capitalista, ainda hoje acontece, né? Basta ver o posicionamento de alguns partidos ditos de esquerda às jornadas de maio e junho de 2013 no Brasil, que desencorajava, que adjetivava, né? Que
descaracterizava esses movimentos autônomos, né? E assim por diante. Ou seja, a burocracia partidária não permite ações por fora dos seus próprios canais. E é exatamente por isso que a democracia nasce com o sistema eleitoral, porque o próprio sistema eleitoral é uma forma de mediação burocrática entre a real participação das classes trabalhadoras e desprivilegiadas e o próprio Estado, né? Ou seja, essa mediação burocrática acaba por servir como um mecanismo amortecedor da luta, né? Como um mecanismo que vai impedir que o impacto dessa luta afete as estruturas de dominação, né? Que chacoalhe ou até mesmo derrube essas estruturas de dominação, né? Então, essa forma passa a ser desencorajada, essa forma passa a ser encarada como uma forma ilegítima de ação política, né? Então, nesse sentido, o capital só aceita as instituições que ele torna regular, né? Então é por isso que eu venho afirmando, assim como outros marxistas autênticos, venho afirmando que instituições burocráticas são instituições burguesas, são instituições que têm como objetivo amenizar, controlar e impossibilitar a radicalização da luta de classes, né? Então, os movimentos em prol de mais democracia nas fábricas, que desde a década de 60, né, desde o maio de 1968, cresce em todo o mundo europeu e também não europeu, passa a ser completamente desencorajado pelas burocracias partidárias, inclusive por partidos socialistas, né, ou ditos socialistas, né? Então o que se percebe aí é que entre o proletariado, entre o movimento operário, que busca garantir de fato seus interesses, e a burocracia partidária sindical, existe um antagonismo de classe, né? É por isso que podemos dizer que a burocracia se constitui uma classe social, auxiliar a burguesia e contrária aos interesses históricos do proletariado, né? Além disso, é possível perceber também, e aí é claro, há uma ação conjunta, né, do bloco dominante para fazer valer a hegemonia burguesa. Essa ação conjunta se percebe a partir do momento que é possível enxergar várias classes sociais atuando a favor dos interesses da burguesia nessa questão, né? Ou seja, na questão da democracia. Então você tem, por um lado, a própria burguesia desencorajando isso, o próprio Estado, enquanto a sua associação, combatendo essa participação efetiva. Nós vimos aí que existe a burocracia, tanto estatal, partidária, sindical, auxiliando nesse processo, e é possível perceber também a intelectualidade como classe atuando, né, a favor do interesse burguês. Ou seja, é uma atuação em bloco. E por que nós podemos dizer que a intelectualidade está aí atuando nesse mesmo sentido? É porque nós vamos perceber que na ciência política, né, nas doutrinas políticas do final do século XIX e em diante, há esse desencorajamento também. Ou seja, a teoria política passa a apresentar uma concepção de democracia que é exatamente contrária à ideia clássica de que a democracia deve garantir o máximo de participação política, de participação efetiva, né, nas decisões do Estado de um número cada vez maior, né? E a ciência política vai dizer exatamente o contrário, né? A democracia passa a ser vista como um simples meio de selecionar líderes, né? Ou seja, os dois agentes principais aí passam a ser a figura do eleito e do eleitor. E a prática política do eleitor se restringe exatamente a isso, a selecionar os líderes, a selecionar os burocratas que exercerão o papel de governante, né? Isso está presente já nas teorias clássicas do Max Weber, né? É possível encontrar isso em economia e sociedade, né? Claro, de forma fragmentária, não tão sistematizada, mas já é possível encontrar, assim como é possível também encontrar na sua obra Parlamento e Governo numa Alemanha reconstruída, né?
seja, para o Weber, está fora de cogitação uma espécie de democracia direta no capitalismo. Para ele, isso só é possível em sociedades pequenas, simples, né? No capitalismo não é possível. E para ele, o máximo que se pode é o que temos hoje, ou seja, a democracia representativa, né? E não está nas preocupações do Weber que esse tipo de democracia, o povo está despojado do controle e poder sobre as decisões. Essa não é uma preocupação do Weber, né? Para o Weber, a prerrogativa do controle do poder está nas mãos da administração burocrática, né? Ou seja, está nas mãos dos políticos profissionais. E sendo assim, o que temos é, na concepção weberiana de democracia, uma espécie de democracia plebiscitária com líderes, né? E para a gente perceber isso um pouco mais, eu vou recorrer a uma outra leitura de uma citação que diz o seguinte: está na página 24, do meio para o final do primeiro parágrafo. Em todo caso, Weber não está muito interessado na ausência de controle popular sobre as elites políticas. Para ele, o valor da democracia representativa reside no fato de que ela torna possível a seleção de líderes políticos eficientes, bem como proporciona treinamento para eles. Nas circunstâncias predominantes nas sociedades industriais, com seus partidos de massa, o único tipo viável de democracia é o que ele denomina democracia plebiscitária com líder, na qual os líderes carismáticos estabelecem objetivos que devem ser vendidos livremente ao povo por máquinas partidárias e depois implementados com a ajuda de burocracias administrativas. Ou seja, para Weber, a democracia não passa disso, né? Ou seja, de um sistema, de um método de escolha dos representantes, e a partir do momento que essa escolha é efetivada, o exercício do poder, a prerrogativa de governar está na mão da burocracia e das instituições burocráticas, né? Então, nesse sentido, Weber fornece uma concepção que reforça, que legitima e justifica a dominação burguesa, sem sombra de dúvida, né? E, posteriormente, o teórico que, apesar de algumas divergências com Weber, vai melhor sistematizar esse argumento é o J. Schumpeter, né? Joseph Schumpeter, na sua obra Capitalismo, Socialismo e Democracia. Na concepção de Schumpeter, ele rejeita completamente a doutrina clássica de democracia, né? Ou seja, a doutrina na qual apresenta a democracia como um sistema de governo que garante uma participação efetiva da maioria, né? Para ele, já inspirado em Weber, a democracia possui uma concepção um tanto quanto mercantil, né? No sentido de que a democracia funciona como uma espécie de... como funciona a empresa capitalista, né? Ou seja, de forma mercantil, que se organiza para oferecer melhor o seu produto e obter o maior número de consumidores possíveis. Em que sentido? As máquinas administrativas, ou seja, o sistema partidário, se organiza visando a vender melhor o seu produto, que são os próprios candidatos, as suas propostas políticas e etc. e tal, com o intuito de angariar o maior número de consumidores, no caso eleitores, né? E nesse sentido, a participação se restringiria a isso, né? Ou seja, não cabe ao eleitor contestar de fato a administração, né? Não cabe à população de forma geral retirar esses eleitores. A gente sabe muito bem que, por mais que haja isso que nós chamamos de impeachment, quem decide o impeachment não é a participação popular. Quem decide o impeachment não é o povo organizado. São as próprias estruturas do Estado, ou seja, são as próprias instituições burguesas, né? E nesse sentido está fora do controle popular, né? Então a democracia passa a ser vista o quê? Como uma competição pela liderança política. Isso seria o método democrático de
de Schumpeter, né? Que apresenta ainda mais sistematizada essa concepção mercantil de democracia. Basta a gente ver, por exemplo, na citação da página 25, no segundo parágrafo, que diz o seguinte: essa concepção restritiva de democracia como uma técnica para selecionar líderes políticos teve influência considerável, levando cientistas políticos a dedicarem atenção quase que exclusivamente às eleições e ao comportamento eleitoral. Na verdade, isso se tornou, durante certo tempo, uma verdadeira obsessão, dando origem em alguns círculos acadêmicos à ideia de um novo campo de estudo chamado psefologia, e nos ramos inferiores da comunicação política ocasionou a cobertura maciça pela televisão das eleições nacionais, em que os cálculos precisos de oscilações de um partido para outro e as previsões do resultado eventual da disputa eleitoral tendem a obscurecer qualquer análise séria do sentido verdadeiro dos conflitos políticos. Ou seja, no próprio campo da ciência política, o que se tornou dominante, e aí isso é possível ser percebido nos programas, né, de pós-graduação de ciência política espalhado pelas universidades brasileiras e outras universidades internacionais, outras universidades estrangeiras, né, que basicamente a preocupação é encontrar mecanismos capazes de perceber quem faz melhor esse jogo, como que se comporta a população eleitoral, a população, o eleitor, dentro dessa lógica política burguesa, né? Ou seja, boa parte das linhas de pesquisa e de ciência política é sobre o quê? Comportamento político, eleições, mídia, etc. e tal. Ou seja, é uma espécie de ciência política burguesa que aceita o sistema eleitoral, né, que aceita esse método democrático e, no máximo, propõe ações, propõe estudos que visa aprimorá-lo, né? Ou seja, que visa aprimorar a dominação burguesa e, no máximo, tentar amenizar as desigualdades oriundas dela, coisa que parece que não tem sido muito efetivo, uma vez que esses mecanismos tendem a se tornarem cada vez mais poderosos e a exercerem com cada vez mais força, né, essa dominação e esse afastamento quase que completo da população de uma maior participação política efetiva, né, no Estado e nas decisões oriundas dele. Então, outra consequência dessa concepção, né, é que a democracia é encarada basicamente como um instrumento mais ou menos aperfeiçoado. Claro, eles reconhecem que há uma necessidade de melhoramentos técnicos, né, mas há uma aceitação de que a democracia não passa desse instrumento, ou seja, um instrumento para selecionar quem exerce o poder, né? Porque em nome de quem está claro que é sempre do capital, é sempre em nome da burguesia, né? Bom, essa é outra parte da discussão do texto, né? E daqui para frente ele passa a analisar a natureza dos regimes democráticos, seus obstáculos e limitações a partir aí de uma interpretação marxista, né? Ou seja, como que o marxismo percebe todo esse processo que nós descrevemos agora, né? Ou seja, como que o marxismo percebe a construção e desenvolvimento da democracia. E aí para o marxismo está claro que a lógica de tudo isso perpassa uma estrutura, né, de classe, ou seja, perpassa relações de classes, né? Então, nesse sentido, Marx vai ver no movimento operário como um motor propulsor desse movimento democrático, mas um movimento democrático sempre limitado aos interesses do capital, né? Então nós podemos perceber e interpretar que as concessões que o movimento, a luta de classes, a luta operária adquire aí nesse movimento democrático são concessões limitadas, né, pela fronteira do capital. Ou seja, essas concessões estão limitadas por fronteiras intransponíveis. Não é possível no interior do jogo democrático
encontrar mecanismo, como diz a social-democracia, ou como diz os partidos de esquerda, para infiltrar no Estado e, a partir do Estado, fazer algo completamente diferente do que ele nasceu para fazer, né? Isso daí justifica muito mais o interesse dessa burocracia partidária que diz representar a classe trabalhadora no jogo burguês do que qualquer outra coisa, né? Mas isso eu vou deixar para um terceiro vídeo que eu vou estar disponibilizando daqui a pouco, ok?